Olá, sou o professor Joel, de Literatura e Português. Esse é o professor Sidimar, de História, prof. Miriam, de Geografia. E o terceirão aqui da Escola Pedro Nunes da Silva, de São Jorge, Rio Grande do Sul. Estamos novamente participando do Prêmio RBS. Prêmio RBS do quê? De Educação. Estamos novamente participando do Prêmio RBS de Educação, porque estamos dando continuidade. A gente participou ano passado com o projeto do E-Sonhos, onde centenas de livros foram adquiridos, e neste ano a gente passou para um outro nível, que é incentivar os alunos a adquirirem livros, a ter o hábito de comprar livros. E os professores aqui da área de ciências humanas, eles incentivaram-nos, direcionando-nos então a comprar livros sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, conhecer mais sobre essa história que marcou tanto o século XX e a história da humanidade como um todo. Cada um leu o seu livro, apresentou para os colegas e compartilhou sua experiência de leitura e também suas impressões sobre aquelas histórias. Algumas são ficção, outras são biografias de tantos personagens que participaram desse momento. Eles já gostaram muito, se sentiram muito impactados pela crueldade daquele cenário. Já estão trocando os livros para conhecer com mais detalhes a leitura. Então a gente buscou dar continuidade àquele projeto do ano passado e a gente vai continuar também nesse ritmo assim de continuidade, para que a leitura não pare, não pode parar. Então agora nós vamos ver alguns dos depoimentos dos alunos. A gente gostaria de ouvir todos, mas senão ia ficar muito extenso. Então, com vocês, o terceirão. Bom, eu fiquei com o livro O Menino do Pijama Listrado, o qual conta a história de dois garotos, um nazista e um filho de judeu. Então eles se encontram no campo de concentração e eles viram amigos. Porém, na tentativa deles encontrarem o pai do menino judeu, que havia morrido já na câmara de gás, eles entram para procurar e numa das marchas da morte, como era conhecido, eles acabam morrendo. Meu livro é o Farmacêutico de Auschwitz. Ele conta a história de Vitor Capezes, que ficava na linha do trem selecionando quem trabalhava ou ia para a câmara de gás, e também ele administrava a entrada de remédios no campo de concentração. O livro ele conta a história de como a indústria farmacêutica se beneficiou do Holocausto e também mostra todo o julgamento do Vitor Capezes. Eu li A Bibliotecária de Auschwitz, conta a história de crianças que ficaram no campo de concentração, mais especificamente de uma menina que ela controlava a entrada e saída de livros de um bloco para o outro, para que as crianças mantessem o contato com os livros e a leitura dentro dos campos de concentração, que, como era proibido, era muito difícil esse contato, e ela conseguia fazer com que as crianças mantessem o hábito da leitura. O meu livro é O Homem que Venceu Auschwitz, e ele conta a história de um homem que foi convocado para trabalhar na Segunda Guerra e que tinha muita curiosidade em conhecer os campos de concentração. Então, em uma das passagens por Auschwitz III, ele conseguiu se infiltrar lá dentro e acabou vivendo por anos lá como judeu. O meu livro é As Irmãs em Auschwitz, e conta a história de duas irmãs que foram para os campos de concentração quando ainda se acreditava que era apenas campos de trabalho. Esse livro é uma história muito legal, é de vasto conhecimento, que eu super indico para outras pessoas para a leitura. Os Meninos que Enganavam Nazistas é um livro que conta a história de dois jovens judeus da França no período de ocupação alemã, onde eles tiveram que fugir e se refugiar. Então, a nossa escola acredita muito na leitura. Um tema, né, foi selecionado e a gente já se surpreendeu com a quantidade de obras que tem. A gente não tinha ideia, a gente mesmo aprende muito com isso, aprofunda muito o conhecimento, contextualiza. E a leitura tem esse poder, né, de contextualizar as coisas e de criar também novas perspectivas. Isso que nós precisamos cada vez mais: leitura, formação de opinião, conhecimento. A gente acredita muito nisso, por isso que a gente acredita também na continuidade dos projetos. Não pode parar, porque só assim o Brasil, o mundo podem melhorar cada vez mais e evitar repetir os erros do passado, construir um futuro melhor para todos.